Então, o Livro dos Espíritos, quem for ver, é o livro 3, tá? Itens de 1 a 5. A lei de reprodução. Então, falar um pouquinho sobre a reprodução humana. A reprodução humana é um processo biológico, né? Onde os seres humanos geram novos indivíduos através da fecundação. Então, os gametas masculinos, espermatozoides, se juntam com os gametas femininos, os óvulos, formam uma célula única, que a gente chama de zigoto, e essa célula vai se transformar lindamente, maravilhosamente, num ser. Ou 2, ou 3, não sei, né? Vai aí o que tiver na programação. Esse processo mágico, maravilhoso, que é a reprodução humana. E sem ela, o mundo corporal desapareceria, né? E a reprodução na visão espírita, a visão espírita vê como uma lei natural, divina, né? Que visa a continuidade da vida através da reprodução humana. Né? E a evolução dos espíritos através da reencarnação. É um samba de sobe e desce, que é uma coisa de louco, a gente nem imagina, né? Se a maioria está no plano espiritual, imagina, Senhor, quanto que vem ainda aqui, né? Que a reencarnação nada mais é que uma oportunidade de aprendizado e progresso espiritual, coletivo e individual. Lembrar que sozinhos nós não somos nada. Nós somos uma coisica só sozinhos, a gente só cresce em coletividade, né? Então, a reprodução na visão espírita permite que os espíritos retornem à matéria, né? Para vivenciar novas experiências, aprender com seus erros e evoluir moralmente. Evoluir moralmente é praticar a reforma íntima. Bastante difícil, mas a gente está aqui para isso, né? A reforma íntima é fazer crescer as virtudes, trabalhar nelas para que a gente tenha maior quantidade de virtudes do que defeitos. A gente tem que crescer aqui. Aqui é a nossa escola, então é aqui que a gente tem que crescer. No Livro dos Espíritos, tem uma pergunta onde as pessoas, os espíritos na época, imagina, o Livro dos Espíritos, a primeira edição foi 1800 e pouco. Onde a pergunta que é feita para o espírito é que... Quer falar? É sobre a superpopulação do planeta. Meu Deus, a sociedade, as populações vão se reproduzindo loucamente, né? Porque é assim que é. E daí? O que vai ser do planeta superpopuloso? Né? E os espíritos respondem de uma forma muito simples, né? Que, só para a gente lembrar, que Deus é o Criador de tudo e todos, e Ele tudo provê. Também vai prover isso aqui. Vai dar um jeito nessa situação, né? Porque até para isso tem um propósito. Então, agora que eu fico imaginando o sobe e desce de encarne, desencarne, encarne, desencarne, com toda a população crescendo desse jeito. Mas também tem uma complementação na Gênese, né? Que ela alerta a gente para a gente não enxergar como tragédia as calamidades, as epidemias, os desastres ambientais, todo tipo de miséria. A gente tem que começar a ver isso com os olhos ampliados da doutrina, que a doutrina nos ensina. A quê? A não enxergar como só tragédia, mas sim como uma alavancada, uma acelerada para o progresso físico, intelectual e moral. A cada tragédia dessa, ou até os reencarnes, principalmente em massa, coletivos, é onde vai começar a haver a troca. Quantos desencarnam em todos os lugares aí? Para que outros venham. Então é esse ciclo de sobe e desce, para se manter mais ou menos um equilíbrio. Deus não é burro, né? Eu acho que ele pensou um pouquinho, né? Para evitar o que poderia causar uma superpopulação, né? Seria um horror, mas não é assim.
a cada tragédia, porque é necessário. E, por exemplo, num desastre de avião, que, né, ultimamente tiveram os casos aí. Só desencarna quem tem que desencarnar, os afins, os que estão na mesma qualidade para resgate, são reunidos numa mesma situação, para passarem por uma mesma situação. Caiu o avião. Não é que todos causaram isso, não é, mas são irresponsabilidades afins, parecidas, e vão para o mesmo abate. Deus me livre, mas é isso aí mesmo, né? Um ou outro se salva, só Deus sabe por quê, né? Atraso, perdeu, né, o ônibus, não sei o quê, tem tudo um porquê, nada é jogado à toa. Então, essas criaturas, elas vão embora, né? Porém, no plano espiritual, tudo é esclarecido, e eles vão retomar o estudo, ampliar os entendimentos para programar um reencarne próximo. Nós estamos aqui para pagar. Nós estamos tendo a oportunidade do reencarne para pagar. Para a gente se aliviar um pouquinho. Porque a nossa carga é grande, senão nós não estaríamos hoje aqui, né? Claro que muitos vão perder o corpo físico, né? Mas a doutrina ensina para a gente que o corpo procede do corpo, né? Mas o espírito não procede do espírito. Ele já existe há muito mais tempo do que a cada corpo que é ocupado. Então, o espírito é indestrutível, o espírito é infinito, na verdade. Então, o que a gente só faz é mudar a roupagem, né? E mudança de roupagem, um pouquinho melhor a cada reencarnação. Só para abrir um parênteses aqui, eu não sei se vocês já leram, o nosso DNA está sendo modificado já, porque a gente não pode ficar como a gente está num planeta de regeneração. Não combina. Então, modificações em nós já estão ocorrendo, tá? Então, e numa outra palestra que eu fiz um comentário assim, que o planeta, assim como a tecnologia, está andando numa velocidade boa. O ser humano não está acompanhando essa velocidade. Então, já que a gente tem a oportunidade de estar aí numa doutrina que amplia esses ensinamentos, dá respostas para os porquês, a gente tem que aproveitar e começar a pôr em prática para nós mesmos, né? E a evolução do ser humano, da raça humana, a raça humana atual, nós, como raça humana atual, nada mais somos do que os primitivos de lá de trás, um pouquinho mais aprimorados. O espírito vai e volta, vai e volta. Então, o mesmo espírito vem lá do primitivo. E a gente está nesse corpo atual aqui. Sabe lá quantas vezes, né? A gente já veio, já voltou, já veio, já voltou. Então, a raça humana atual, como preocupação da superpopulação, não precisa se preocupar, né? Ela vai invadir a Terra mesmo, a gente sabe, porque são várias reproduções, e vai começar a substituir raças que tinham aqui por mais atuais. Nós viemos de lá e estamos aqui hoje. Então vai ter, até que esse período vai decrescer e até desaparecer. Porque outras virão. E outras virão até de outros orbes. Quem diz que nós não somos? Nós não somos da Terra. Nós estamos na Terra. É difícil entender?
Não é difícil entender. Aqui é só uma escola. Nós não tínhamos uma escola que frequentávamos no primário, depois não foi para o ginásio, olha eu, daquelas antigas, que eu nem sei mais. E tem o colegial e vai para a universidade. Então, é a mesma coisa. São orbes diferentes. Sabe lá de onde nós viemos, gente? Aqui é uma maravilhosa escola. E a gente tem que dar graças a Deus pelo privilégio de estar passando pelo processo regenerativo desse planeta maravilhoso. A gente tem que agradecer por estarmos aprendendo e vendo a evolução do planeta. E Deus permita que a gente permaneça nele. Porque o outro lá já está ficando cheio. Já está bem cheio o planetão. Tomara que nós não vamos para lá, né? Bom, falar um pouco do casamento, que é um dos primeiros atos de progresso na sociedade. Por quê? Porque é onde se estabelece a solidariedade fraternal. O núcleo familiar, sempre eu digo, é o pior, é o mais difícil para a gente conviver, mas é a melhor escola para a gente aprender. Fraternidade, solidariedade, tudo que envolve isso. Respeito, tolerância, resignação, não julgamento. O núcleo familiar tem várias relações, desde as mais finas, as mais gostosas, onde a gente ama certas criaturas, como outras que a gente não tolera, da repulsa, filho com mãe, pai com filho, irmãos. É muito doloroso tudo isso, mas é um núcleo que a gente não dá para escapar dele, a não ser que você fuja da responsabilidade e sai fora. Eu não estou afim disso. Não. Mas às vezes até de forma inconsciente, sem ter conhecimento da doutrina. Quem tem, aproveita a oportunidade para desfazer esses ranços. É preciso, né? Porque essas relações são muito misturadas. Numa encarnação vem mãe e pai, outra vem avó, outra vem irmão, outra vem mulher. Outra... É sempre a mesma coisa. Por que é sempre a mesma coisa? Porque a gente não consegue vencer isso. Não consegue. Então é bom a gente começar a mudar a extensão do nosso entendimento, da nossa visão com esses ensinamentos. Senão nós vamos ficar patinando, gente. Né? Então, quando a gente está para reencarnar, tem um planejamento reencarnatório. No caso do casamento, o casamento está num planejamento reencarnatório. E isso que eu vou falar não é julgamento. Eu só vou pôr o ponto de vista da doutrina espírita. O livre-arbítrio é de cada um. Tá? Então, um casamento dentro de um planejamento reencarnatório envolve ali quem são os pais, quem são os filhos e quantos virão, onde vão nascer, onde vão morar, qual será que vai ser a evolução dessa família e os relacionamentos, como serão, o que tem de programação, né? E tudo que envolve essa caminhada aí de casamento, de filhos e tudo. E esse planejamento é até o dia e como vai ser o desencarne da gente. Né? Claro que pelo nosso comportamento, pelo nosso merecimento, algumas coisas Deus considera assim e pode mudar. Pode mudar. Depende de nós. Né? Então, a gente tem que ter, sabendo desse planejamento reencarnatório, a nossa trajetória como família já está mais do que traçada, organizada, programada. Não dá para fugir. Por quê? Porque tem um objetivo essa trajetória, que é unir para crescer. Porque ninguém cresce sozinho. Gente, não dá. Tem trocas, nós nascemos para trocar, para um passar para o outro. E juntos somar. E tem alguns tipos de casamento. Os provacionais. Os provacionais são os mais frequentes. Reencontro de almas que vêm juntas para os reajustes.
Por exemplo, falharam como marido e mulher numa encarnação, como mãe e pais e os filhos. Então, é dada a oportunidade para um reencontro, para desfazer esses desajustes, para se encontrarem, tá? São os mais frequentes. Portanto, esse tipo de casamento se encontra na maioria dos lares. E lares estes que estão em desequilíbrio. Lares esses que têm tantos conflitos morais a ponto de que eles possam se transformar em grandes tragédias. A gente já conhece alguns casos desse. Aquela Cristiane, não sei o que lá, como que é mesmo que ela ficou presa? Esqueci o nome dela. Isso. Imagina que mente mais diabólica, gente. Matar pai e mãe, não é? Inimigos mesmo, que perderam totalmente a oportunidade de se reajustarem. Nem tinham, acho que, nem vontade de se reajustarem nessa tragédia toda, não é verdade? Mas esses são os casamentos provacionais, onde tem que ter reajustes. E são a maioria deles, os provacionais. E eu tenho uma fala bem legal aqui que fala que Deus permite a união dessas almas através das leis do mundo, para que, com o convívio diário, a lei maior, que é a da fraternidade, seja exercida por elas nas lutas comuns. Às vezes, é muito difícil, né? Eles se casam por algum motivo qualquer que não dá para explicar. Nossa, por que esse casal que não se dava bem, nada, ou era tão apático um com o outro, deu certo? Porque aproveitou a oportunidade, porque a gente tem a prova tem a bênção do esquecimento de tudo que a gente já se propôs a fazer, prometeu a fazer no plano espiritual. E graças a Deus a gente esquece. Porém, fica alguma coisa, fica no sub. Então, a gente pode até entender essa relação como legal, tal, mas uma coisa, só que aproveitando, vamos supor que esse casal leia um livro, leia uma dessas mensagens, se interesse e comece a ler, vai ver que pode ter jeito. E com o dia a dia, e com não digo o espiritismo, mas uma religiosidade que abre mente, que faz aquecer o coração, começa a refletir, por que não pode dar certo? Claro que pode, né? Casamentos acidentais. Os acidentais são casamentos não previstos pelo planejamento reencarnatório. É um encontro de almas sem ascendentes espirituais. Falta ligação afetiva. O que une um casamento para dar certo é a união afetiva, com todas as suas derivações aí, né? O respeito, a tolerância e tudo aquilo. A proximidade se dá mais por impulsos carnais. E também há casos que dão certo, porque os cônjuges, eles começam a se adaptar um ao outro. Desperta. E acaba aí consolidando a união com o tempo. Os sacrificiais são aqueles espíritos que Deus permite que venham. Por exemplo, um espírito mais evoluído vem de encontro ao menos evoluído. O mais evoluído em questão moral e o menos evoluído é o oposto disso. Porém, o objetivo é resgatar o que ficou lá atrás, o que se perdeu lá atrás. Porém, só o evoluído é que vai se sacrificar, porque, por amor, vai resgatar aquele seu ente querido, com todo o amor que é peculiar e toda a luz que esse espírito emana, para envolver e estimular a ascensão desse espírito perdido. Um exemplo desse, não sei se alguém já leu há 2000 anos, é a Lívia e o Públio Lentulus, né?
que ele tinha uma intelectualidade abusiva, assim, inteligente ao extremo, mas ele era muito orgulhoso. E com o amor dela, depois de tantas caminhadas aí, venceu, né? Casamentos afins. Os afins são aqueles espíritos que, pelo casamento, no aconchego de um lar, né, são os afins, são espíritos amigos, então a vibração deles já é diferente. E isso expande, enche uma casa, né, de amor, de vibração de amor. Então, eles consolidam nesse ambiente velhos laços de afeição. Eles só vão se aprimorando até chegar no casamentos transcendentais, que esses são almas gêmeas, né? São almas que se reencontram no plano físico para grandes realizações de interesse geral, ou seja, tem uma finalidade superior. Eles vão juntos, vão fazer alguma coisa para o bem da humanidade. Tem alguns exemplos, mas não vai dar. Celibato. Celibato é uma condição daquele que é célibe, isto é, que se mantém solteiro, desprovido de vida conjugal, relação sexual. Né? Ele é o solteirão. Beleza. Como sacrifício pessoal, o celibato como sacrifício pessoal, visando bem mais e sem intenção nenhuma a sua doação, a sua caridade para o próximo, tudo bem, eleva aí a criatura acima de uma condição material, né? Agora, o celibato como um estado de perfeição só para viver a sua vida por interesses pessoais, isso é visto como um ato egoísta. Nem enfrentar os problemas ele não vai, ele vai se esconder. Ou porque a família... meu filho... Tinha muito disso antigamente. Meu filho, o mais velho, ele é padre, missionário. Será que ele gostaria de estar ali? Ou será que ele realmente gostaria de estar onde ele está? Nessa condição, não é legal aos olhos de Deus, né? Porque essa condição de se doar, Teresa de Calcutá, gente, próprio Francisco de Assis, próprio... meu Deus, o Chico Xavier, mas o Divaldo, celibatários conscientes, porque foi pura doação para a humanidade, acréscimos belíssimos para a humanidade, né? Então, Deus avalia o celibatário de acordo com essa escolha, com o conteúdo do nosso coração, do nosso sentimento. Né? Poligamia. A poligamia é uma lei humana só. Tem uma palavra de origem grega que significa união conjugal de uma pessoa com várias outras vivendo sobre o mesmo teto. Não é bem assim hoje em dia, né? Poligamia não se vive em mesmo teto como antigamente, né? Hoje é polígamo super fácil. Hoje aí vai para casa com a esposa e tem aqui, tem ali, tem ali. Então, isso é uma poligamia também. Mas é um costume aceito em certos países onde suas leis e religiões permitem esse tipo de união. Então não vai crítica nenhuma. Isso é cultural. E para nós tudo bem. Lá, eu não gostaria. Segundo a doutrina, não há afeição, né? Uma afeição real, apenas uma sensualização, uma curiosidade, sabe lá quantas coisas envolve. E só que com o aperfeiçoamento social, moral, isso aqui vai acabando também. Isso depende da evolução, né? Vai acabando. Uniões homoafetivas. Eu não vou falar muito, porque vai ter uma preleção só sobre uniões homoafetivas, tá? Só para lembrar que o Espiritismo é uma doutrina livre e libertária. Nós não julgamos, ou pelo menos a gente tem que aprender a não julgar, porque assim a doutrina espera que a gente haja, né? Então, quando o amor é pleno, quando o amor é de verdade, quem ama não vê
se é mulher ou homem, não, quem ama de verdade, esse não é o nosso nível, tá? Não é. Não vê sexo, não enxerga corpo, não vê condição sociocultural do outro. Vê sim a essência do outro. E a essência é o espírito. Então, essas atrações são de outro patamar, não do nosso. Né? Ainda a gente vê com críticas isso. Gente, a felicidade, cada um busca o seu caminho. Se a gente cuidar da nossa vida, a gente já está fazendo muito. Mas a gente nem isso senta em cima do nosso rabo e vê o do vizinho. A gente tem esse vício. Isso é um vício. Pelo amor de Deus, a gente precisa parar com essas coisas. Qual é o problema? Nenhum. Porque nós não temos, o espírito não tem sexo. Hoje eu estou aqui como mulher, mas sei que fui em algumas homem. E apesar de ser grosseira assim, mas eu sou feminina. Eu sou muito grossa mesmo. Eu já fui pior, né? Mas eu estou aprendendo, estou tentando. Mas essas são as riquezas que a gente tem de se ver em corpos diferentes. A gente precisa ser uma coisa só, com várias experiências. E nós somos uma coisa só. Nós somos um espírito único, com muitas experiências, riquíssimas. Tanto faz em corpo de homem como em corpo de mulher. É feio o nosso pensamento quando a gente aponta o dedo, quando a gente ri, quando a gente fala, ai que nojo, ai que isso. E a gente conhece gente. Eu conheço gente que tem alguns filhos assim e não tolera, alguns. A minha tia, por exemplo, era uma religiosa extrema, ela já se foi. Tinha 3 filhas. Uma roubou meu namorado, meu noivo, a outra era lésbica e a outra prostituta. Falei, é muita coisa, né, para uma religiosa católica apostólica romana que tinha uma cabeça assim. Ela escolheu quem ela queria dar amor, para quem ela queria. Ela queria dar amor para aquela que roubou meu noivo, porque ela era normal, ela gostava do homem, né? Tá bom, tudo bem. A outra saiu de casa e a outra morreu faz pouco tempo sem amor da mãe. Né? Então, e aí? Perderam, além de tudo, perderam encarnações e vieram para se ajustarem. Uma pena, né? Então, vai ser falado ainda mais sobre isso. Com relação aos obstáculos à reprodução, tudo que dificulta a marcha da lei natural, que é a lei divina, né? Que impeça a reencarnação dos espíritos e que dificulta, assim, a evolução deles. Isso é contrário às leis de Deus. Aqui também, gente, não é nenhuma crítica, tá? É só colocar como o Espiritismo enxerga isso na lei natural, que isso é uma lei natural, a reprodução é. Porém, tá? Se houver um impedimento da reprodução, o que vai ter que ser visto é que falado é assim, avaliado se realmente tiveram justificativas plausíveis. Eu não quero reproduzir, não quero. Não quero por quê? Existe para toda mulher um planejamento aí reencarnatório? Algumas sim, a maioria, tanto é que estamos nós aqui como resultado de uma reprodução, né? Mas para outras não. Por exemplo, se um casal opta por não ter filhos, ou por questões de interesse próprio, que eu já ouvi, e também não se julga, não quero mudar minha rotina de trabalho, não quero mudar minha rotina de viagens nas férias, é uma sobrecarga de responsabilidade, beleza. Podia até ter ali no plano reencarnatório dela 1, 2, 3 filhos, sei lá o quê, quantos, né? Ou não ter, mas já decidiu que não quer ter, né? Então, escolheu pelo livre-arbítrio não ter, pelas razões dela aí. Porém,
deixou de pensar num compromisso provavelmente assumido na constituição de uma família e tudo que envolve essa programação aí. Por exemplo, um casal, ele, claro, para se dar bem, vai ter que aceitar as diferenças, se remodelarem e aceitar o pensamento do outro ou até aderir ao pensamento do outro, desde que não tenha orgulho. Se acha que o pensamento do outro convém melhor, vai viver melhor se agir desse jeito, por que não? Somos um só. O casal é um só, é o casal. Né? E os filhos que tinham na programação? Como que vão fazer esses filhos? Não vieram. Então, a relação casal, a relação casal com filhos, não vai ter, porque não permitiram vir. E aí, como é que fica isso? Está prejudicando a trajetória dos filhos, ou do filho, e do relacionamento, das diferenças pais, filhos. Eu não pus aqui, mas vou falar rapidinho. Para onde vão esses filhos? Eles vêm. Se eles têm que vir naquele lar, de algum jeito eles vão chegar. Seja por adoção, seja através de um parente, ou de um amigo muito próximo, que a afinidade é muito grande, seja por ser um daqueles anjos que quando a gente precisa cai na vida da gente, né? Só que essa criança que era para a família, ela vem exatamente para perto desse casal, exatamente como ele viria, esse filho, ou esses filhos. Com a carga que ele tinha que vir, ele vem. Portanto, isso pode sim dificultar o relacionamento do casal. Tinha um compromisso, não foi feito. Então, é isso que pode acontecer. Porém, também pode ter optado por não ter filhos, por outras questões. Por exemplo, a mãe ter problema de saúde e ser um risco essa mãe desencarnar numa gravidez ao nascer a criança, ou depois. Isso a gente já viu. Estava tudo bem, de repente a mãe desencarnou. Ficou lá, coitadinha da criança, com o pai, com toda a tristeza. Também por dificuldades financeiras, pode optar por não ter, porque vai ter sem condições mínimas, básicas, para dar o mínimo de sobrevivência para a sua família. Eu acho que vale a pena refletir, né? Não é bem assim, essa é questão de consciência. E a reprodução assistida. Ai, que rápido, né? A reprodução assistida. Com relação aos obstáculos da reprodução, tem lá os contraceptivos, né? Os remédios, enfim, tudo que... Olha, é melhor do que o aborto. Se você engravidou, não quer o filho, não faça o aborto. Que vai ter, eu acho que uma palestra sobre isso também. Deixa para adoção esse filho. Tem tantas famílias que querem, que sonham em ter uma criança e não conseguem. Dá para adoção, já tem tantas, não é? Mas tenta, mas não mata. Não é direito nosso matar. Não é mesmo. Porque a vida não é nossa, é dele. Né? Com relação à reprodução assistida, temos aí barriga solidária ou a barriga de aluguel, onde os gametas, né, masculino, o espermatozoide e o óvulo feminino, são introduzidos na barriga determinada lá. Inseminação artificial é quando o gameta masculino, ou do marido, ou do doador, vai para o útero da esposa, da mulher que vai receber. Tem a fertilização in vitro, que é o bebê de proveta. Tem uma que eu nem conhecia essa, hein? Uma micromanipulação de gametas. Então, tem muita coisa mesmo nova, onde a gente vai ver, e muito mais ainda, durante esse tempo que a gente tem de vida aqui no planeta, porque a ciência está correndo. O planeta está amadurecendo. Vamos lá, vamos correr atrás do nosso atraso, não é?
Então, deu certo. Então, eu vou ler uma prece, tá? Já que eu tenho um tiquico que eu adoro. Então, agradeço bastante. Tem muita coisa boa. Leiam esse capítulo sobre a reprodução. A lei de reprodução tem várias leis, né? É muito interessante, muito mesmo. Vale a pena ler mais um pouco. Então, vamos agradecer a Deus por esse momento de aprendizado, né? E que a gente continue expandindo esse conhecimento. Agradecendo a essa casa mais uma vez, agradecendo a todos os trabalhos dessa casa, agradecendo por estarmos aí num caminho que é tão esclarecedor e reconfortante. Essa é a verdade. E vamos assim, nem daquela prece do Chico. Todas as coisas na terra passam. Os dias de dificuldades passarão. Passarão também os dias de amargura e solidão. As dores e as lágrimas passarão. As frustrações que nos fazem chorar, um dia passarão. A saudade do ser querido que está longe, passará. Dias de tristeza, dias de felicidade, são lições necessárias que na terra passam, deixando no espírito imortal as experiências acumuladas. Se hoje para nós é um desses dias, repletos de amargura, paremos um instante, elevemos o nosso pensamento ao alto e busquemos a voz suave da Mãe amorosa a nos dizer carinhosamente, isso também passará. E guardemos a certeza pelas próprias dificuldades já superadas que não há mal que dure para sempre. O planeta Terra, semelhante à enorme embarcação, às vezes parece que vai sossobrar diante das turbulências de gigantescas ondas. Mas isso também passará, porque Jesus está no leme dessa nau e segue com o olhar sereno de quem guarda a certeza de que a agitação faz parte do roteiro evolutivo da humanidade e que um dia também passará. Ele sabe que a Terra chegará a Porto Seguro, porque essa é a sua destinação. Assim, façamos a nossa parte, o melhor que pudermos, sem esmorecimento. E confiemos em Deus, aproveitando cada segundo, cada minuto, que por certo também passarão. Tudo passa, exceto Deus. Deus é o suficiente. Chico e Emmanuel.